Pai do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Somente as Escrituras, nada além das Escrituras. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que está sendo muito dito também nas redes sociais, na questão da política, que é o aborto. Todos nós sabemos que nós cristãos somos totalmente contra o aborto e a Bíblia ela é bem clara. Salmo 139 fala sobre isso, Jeremias 1 fala sobre isso, no versículo 5 diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então Deus consagrou antes de ser formado no ventre. Deus constituiu profeta antes de nascer, no ventre da própria mãe. Então Deus é totalmente contra o aborto. Só que quando eu era adolescente, eu vi uma vez Ana Paula Valadão falando sobre esse assunto. Isso ficou muito marcado. Eu gravei isso assim, ficou na minha mente e até hoje eu lembro disso. Já se passaram quase 20 anos, bobear tem mais de 20 anos, mas é uma coisa que ficou gravada na minha mente. Mesmo que no Brasil ou em todos os países, os políticos, as autoridades, os juízes cheguem e decretem um aborto, aceitem um aborto, botam lá na lei, na Constituição, que são a favor do aborto, que todos os hospitais vão ser obrigados a praticar o aborto se a mãe quiser. O que nós, como cristãos, devemos fazer? Que a Ana Paula Valadão falou naquele ano. Nós temos que orar para que mesmo que o nosso país seja a favor do aborto, as pessoas não queiram abortar. É simples. Não importa se de repente o nosso governo, nós sabemos como o nosso governo pensa, as ideologias deles são a favor do aborto, e se eles chegarem lá e decretar, não, é obrigado a fazer aborto, o que a gente vai fazer? Entrar em desespero, sair pela rua, querer bater em todo mundo, ficar lá, não ao aborto, não podemos, ai, vamos sair quebrando tudo. Vai adiantar alguma coisa? Aí eu me lembrei de uma coisa. Lá em Atos conta a história de Pedro. Pedro na prisão. Pedro estava preso na prisão, entre correntes. Mas a igreja estava orando lá no cenáculo. É interessante porque a igreja não estava na rua falando soltem Pedro, soltem Pedro, soltem Pedro, fariseus, soltem Pedro, com bandeira, com faixa, nada disso. O que eles estavam fazendo? Orando no cenáculo. Muitas das vezes as nossas armas estão erradas, estamos usando armas erradas. Estamos saindo por aí para ficar protestando em redes sociais, para ficar falando contra, de repente, governos que já não batem bem da cabeça, que são a favor do aborto. Só que isso não vai resolver nada. O que vai resolver é a oração. Então vamos aprender a usar as armas corretas, porque mesmo se todos os países do mundo decretarem que são a favor do aborto, o que nós vamos fazer? Orar para que as pessoas não queiram abortar. Simples. O hospital está lá aberto para ter o aborto. Mas vamos orar para que as pessoas não queiram ir para o hospital abortar. Vamos orar da maneira correta. Vamos agir da maneira correta. O anjo acordou Pedro na prisão. Mas quem foi que levou o anjo lá para Pedro? A oração. Se a igreja não estivesse orando, o anjo não iria lá libertar. A igreja não estava protestando, a igreja estava orando. Então quem levou o anjo lá para a prisão, para tirar o Pedro da prisão, foi a oração da igreja. Então, somos contra o aborto? É nítido, é lógico, não precisa nem falar isso. Mas, para que o aborto não seja praticado, devemos usar as armas corretas, que é o quê? A oração. Deus toca no coração das pessoas para que mesmo que os governos aprovem, aceitem, decretem o aborto, essas pessoas não querem abortar. Porque um feto, um bebê, não é um monstro. Ah, mas a mãe foi estuprada. Mas o feto não é um monstro. Nunca será
o mostro. Eu te consagrei desde o ventre da tua mãe. Eu te constituí profeta às nações. Então o mostro não é. Mas para que essa bênção, esse profeta consagrado por Deus possa nascer, nós devemos orar e não ficar aí brigando, querendo fazer a cabeça dos outros, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos levar o anjo para essa situação, através de quê? Da oração.